A paz do Senhor, olá, tudo bom? Como é que vocês estão? Para quem não me conhece, para quem está chegando no canal, né? Agora, meu nome é Nilzete, mais conhecida no canal como Missionária Nil Cerqueira, né? Meu nome na realidade é Nilzete e eu tô através desse canal, né? Aqui para abençoar vidas, né? Impactar vidas através da palavra de Deus, através dos louvores, né, para que vidas sejam impactadas, né, para que vidas assim possam ser abençoadas através da palavra de Deus, para que a graça do Senhor Jesus possa chegar através para a sua vida, né? Que a graça de Deus possa chegar na sua vida, a misericórdia de Deus através da palavra dele, né? Então, esse é o intuito real deste canal, Missionária Nil Cerqueira. Ainda falta algumas coisas para aprimorar, né? Eu tô começando o canal na realidade agora, para quem não me conhece, para os que me conhecem, né? Já sabem mais ou menos o intuito e o propósito desse canal. Então aqui hoje, né, neste dia de hoje, Deus ministrou no meu coração, né, a palavra dele, né, aquilo que ele, em meio a esse tempo caótico, nesse tempo assim que esse colapso tem tomado conta do mundo, né, Deus ministrou no meu coração para hoje estar trazendo essa palavra que está aqui, se encontra em Mateus capítulo 25, né, a partir do versículo 1 até em diante, né. Vamos ler e vamos, né, refletir um pouquinho daquilo que Deus ele quer falar, daquilo que ele ministrou no meu coração, né, para falar para vocês, para que vocês sejam abençoados, né. Então vamos lá. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tornando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide até os que os vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade eu vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, meus amados, minhas amadas, né, que estão comigo neste canal acompanhando. Então, assim, Jesus, ele falava muitas vezes no tempo em que ele viveu, passou por aqui pela terra, né, através de parábolas, né, a parábola das 10 virgens. Ele, em um certo texto, não me recordo aquilo, mas é lá no início de Mateus, os discípulos perguntavam, né, ao Senhor por que ele falava por parábolas, né? Então ele revela que era de uma melhor forma para que as pessoas pudessem compreender, entendeu? Aquilo que ele estava querendo, a mensagem que ele estava querendo passar para o seu povo, né? Para o povo de Israel naquele tempo. Era um povo que era difícil o povo compreender certas coisas. Então o meio que Jesus ele achou, né, mais sábio era através de parábolas, né, falar para o seu povo. E essa parábola das 10 virgens aqui, Jesus ele fala já quase no final do Evangelho de Mateus, já
aqui no capítulo 25, que já está quase finalizando, né, onde revela, Jesus ele revela muitas coisas a respeito da sua vinda, né, que muitos não acreditam. Muitos, naquele tempo já em Israel, muitos não acreditavam no fato dele estar lá, que dirá que ele voltaria novamente, que ele voltará, porque ele vai voltar, eu acredito nisso, né? Então, assim, muitos naquele tempo já não acreditavam, e até hoje em Israel há muitas incredulidade a respeito disso. Então Jesus ele falou sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição e sobre a sua vinda também, deixou tudo já revelado naquele tempo em que ele estava ali. Então, assim, ele falou através da parábola dos 10 virgens. O que ele revela aqui, meus amados, é sobre a sua volta, né? Que o Filho do Homem, como fala lá no final, que nós devemos vigiar, porque nós não sabemos o dia e nem a hora em que Jesus ele vai voltar. Nem o próprio Jesus, ele sabe quando é que ele vai voltar. Somente cabe a Deus realmente saber o dia e a hora em que Jesus vai voltar. O que eu vim trazer, o que Deus colocou no meu coração, né, através dessa mensagem, meus amados, minhas amadas. Assim, como eu tenho falado nos meus stories, algumas mensagens que eu posto, né, falando sobre a vinda de Jesus, falando sobre esse momento que nós estamos enfrentando, né, em relação à pandemia do Covid-19, né, que tomou conta, assolou realmente o mundo de uma forma que eu nunca vi na minha vida, nenhum acontecimento. E isso para mim, gente, assim, deixa muito claro que Jesus ele está às portas, ele está muito perto de voltar, né, de chegar, de vir arrebatar a sua noiva, a sua igreja. E eu sei que, assim, gente, eu percebo e eu sinto isso, que existem muitas pessoas que não acreditam nisso, né? Existem muitas pessoas incrédulas, inclusive vários cristãos, vários evangélicos, pessoas católicas também, que têm conhecimento da palavra, mas que não acreditam que o fato desse acontecimento revela de uma forma clara que Jesus ele está a ponto. Mas se você analisar os evangelhos, principalmente Mateus, o evangelho de Mateus é um livro que eu amo muito, porque ele deixa muito claro tudo que Jesus ele fez, toda a trajetória de Jesus aqui na Terra. Então eu sou apaixonada por esse livro, porque assim eu consigo me encontrar Jesus, ver Jesus mais de perto através desse evangelho. Então é um livro que há vários anos assim eu venho lendo e relendo, porque assim me aproxima, é como se eu conseguisse vivenciar, né, cada passo de Jesus, como se eu consigo imergir, viajar, né, dentro do livro, como se eu estivesse lá no momento, sabe? Realmente eu viajo mesmo. É um livro que eu me apaixono e tenho um prazer em ler, porque me leva para mais perto de Deus. É como se eu tivesse com Jesus em carne e osso, assim, vendo cada história, cada milagre. Então é um livro que eu gosto muito. Se você analisar, alguém pegar a Bíblia e abrir desde do capítulo 22 em diante, você vai ver que Jesus ele fala e revela muitas coisas a respeito da sua vinda, né? A respeito, desde o momento que ele revelando que ele seria crucificado, que ele seria entregue, né, ao matadouro, como ovelha ao matadouro, para morrer pelos nossos pecados, né? Então, assim, existem até hoje muitas pessoas que não acreditam. E assim, diante dessa situação, gente, tá muito claro para mim que não só essa situação, mas outros acontecimentos no mundo afora, no Brasil, principalmente, que o Brasil tem sido tomado de várias coisas ruins sobre ele, né? Um povo que eu acredito que precisa realmente se arrepender mais, como diz na palavra lá, né? Como diz a palavra de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome, eu acredito que é um povo que necessita reconhecer que Deus é o único Senhor e Salvador, né? Declarar isso, que só há um Deus, né? Eu sei que o Brasil é um país, né, que tem diversas religiões, tem essa liberdade para ter várias religiões, não é obrigatório ter uma religião específica, né? Então, assim, é um país que tem essa democracia, essa liberdade,
mas é um país que está chegando o tempo desse povo brasileiro que tanto sofre, né, reconhecer que só Jesus é o Senhor e que não há outro como Ele, mais poderoso, né? Não há outro que possa salvar, que possa libertar, que possa vir com cura, com tudo aquilo que o Brasil, quando eu digo Brasil, eu digo em geral, os brasileiros, nós, eu, você, né, o nosso próximo, aqueles que estão ao nosso redor, as nossas familiares, nós precisamos reconhecer, gente. É uma coisa grave, porque Deus, ele requer de nós isso. É uma coisa muito simples. Então, assim, aqui na palavra de Deus, né, ele fala, vamos analisar, né, versículo por versículo, como assim Deus colocou no meu coração. Em 5, né, no versículo 2, aqui fala que 5 das virgens eram prudentes e 5 eram loucas. Em meio a esse tempo tão conturbado, né, em meio a esse colapso que tem assolado realmente o mundo, o nosso país também, né, como nós temos sido, né, em que nós nos encaixamos. O que Deus colocou no meu coração foi isso, questionar, em meio a tudo isso que estamos vivendo, como nós temos nos encaixado. Cristãos, pessoas que não têm religião, né? Todos nós temos dentro de nós sentimentos, todos nós possuímos coração, respiramos, se nós nos analisarmos, somos todos iguais, todos possuímos mente, né? Coração, sentimentos, né? Respiramos, andamos, caminhamos. Alguns, né, têm suas limitações, mas cabe somente a Deus saber o porquê. Mas, assim, como nós temos sido? Quem nós temos sido diante de tudo isso, né? Eu trago essa palavra não somente para os evangélicos, não somente, principalmente para as pessoas que não são cristãs, que não são evangélicas. Então, assim, meu povo, como nós temos nos posicionado? Somos loucos, do tipo que vivemos como se não houvesse amanhã, né? Fazendo e acontecendo na vida, aproveitando a vida, como o povo diz, vivendo a vida adoidado, né? Vivendo a vida louca, né? Como nós temos sido? O tipo que é louco, como diz aqui, que tem as virgens loucas, que realmente deixa claro, né, que elas viveram ali aquele momento como se Jesus não fosse voltar, como se o esposo não fosse chegar. Ah, não vai voltar agora, como muitas vezes nós pensamos. Ah, Jesus vai voltar, que nada, olha do tempo que se fala disso, que Jesus vai voltar, e que ele até hoje não voltou, mas ninguém sabe o dia nem a hora. E exatamente esse texto, o propósito dele, gente, é da gente se preparar. Sejamos cristãos, né? Sejam cristãos e sejam quem não somos, né? Até nós evangélicos, nós temos que reavaliar a nossa vida todos os dias, né? Para vermos se realmente nós estamos de acordo com a vontade de Deus, né? Nessa terra, quais têm sido as nossas atitudes. E é isso que eu tenho trazido e enfatizado muito nos meus stories, nos vídeos que eu tenho pregado, né? Porque nós sabemos, gente, principalmente aqueles que estudam a palavra, os católicos também, porque os católicos leem a Bíblia, eles sabem, tá lá escrito, pode ter alguma diferença em algumas palavras, alguma coisa, mas eles sabem que Jesus vai voltar. Então, assim, é tempo da gente parar de viver como se não houvesse amanhã. Da gente viver demasiadamente, viver sem responsabilidade, sem compromisso, né? Será que nós temos sido loucos, como essas virgens loucas? Ou será que nós temos sido prudentes e vigilantes, né? Que está sempre pronto para o que der e vier. Avaliando as nossas vidas e reavaliando para saber se estamos agradáveis ao Senhor. É acordar de manhã e você, né, se colocar diante de Deus, buscar ao Senhor, né, e pedir que o Senhor lhe mostre, lhe revele todos os dias,
né? Quais são suas atitudes, para que o Espírito Santo esteja ali lhe conduzindo, lhe direcionando, lhe dando sabedoria no que você vai fazer, no que você vai falar. E assim, não precisa exatamente você ser, né? Deus, eu acredito que Deus, ele é um Deus que ele atenta para todos nós, sejam ímpios ou sejamos justos, né? Seja evangélico, seja católico, seja do candomblé, seja, né? Se houver sinceridade e for de todo o seu coração, de todo o seu ser, eu tenho certeza que Deus, ele escuta a sua oração, o seu clamor, o seu choro, a sua lágrima, ele tudo contempla, ele tudo vê. Então, assim, nada está em oculto para Deus. Então, se nós temos dentro do nosso ser, porque eu acredito que tudo começa aqui dentro, né? Aqui e aqui. O que passa, que eu acredito que Deus dá um grande valor, é o que está aqui dentro de nós, o nosso ser, o nosso coração, o nosso íntimo, né? Então, como nós temos nos posicionado diante de toda essa situação? Como loucos ou como prudentes, né? Vivendo como se não houvesse amanhã, demasiadamente, ou com vigilância, prudência, sabedoria, né? Preparados para o que der e vier, né? Então, assim, o que Deus, ele me chama a atenção, para chamar a atenção para o povo, para as pessoas, para as vidas, é isso, gente, né? Não podemos ser loucos. Deus, ele não se agrada de quem vive no meio termo, de quem é morno na vida que leva na terra, né? Ou seja, em qualquer, seja com religião ou não, Deus, ele não se agrada disso. Então, nós temos que saber o que é que nós queremos ser, né? E se queremos ser loucos ou se queremos ser prudentes. Não podemos viver no meio termo, né? O lá, o cá, né? Assim, em cima do muro, né? Temos que tomar a decisão daquilo que nós queremos realmente para a nossa vida. E é tempo, eu digo e redigo, né? É tempo de nós avaliarmos a nossa vida. Não é tempo mais de vivermos com crianças, de brincadeira, perdendo tempo, porque tempo tem se tornado, principalmente no meio evangélico, algo, muitos não levam isso a sério, mas eu tenho buscado levar isso a sério porque eu sei o valor que isso tem, e eu sei que o valor que isso vai ter quando Jesus, ele voltar. E ai daquele que Jesus, ele não achar na posição, ele não achar agradável a ele. Ai daquele que durante toda a oportunidade e o tempo que teve aqui na terra, não aproveitou para servir a ele, para mudar as suas atitudes, para se arrepender, né? Porque acima de tudo, antes de servir a Jesus, nós temos que nos arrepender, avaliar as nossas vidas, nos arrepender, né? E procurar viver um caminho certo, um caminho agradável, viver agradáveis a ele, né? Então, assim, ai daquele que quando Jesus, ele voltar, ele não encontrar, né, na sua posição, não encontrar agradável, não encontrar na postura correta. Ai daquele. A própria palavra fala isso. Se você pegar aqui do texto do capítulo 22 de Mateus até o 27, né, até o 26, mais claro, que o 27 já fala realmente sobre a ressurreição, né, de Jesus, até o 26, você vai ver Jesus, ele falando sobre cada mínimo detalhe, detalhadamente, né? Sobre aquilo que agrada a ele, sobre o que ele espera da igreja, sobre o que ele espera das pessoas, né? Então, assim, o segundo ponto aqui, né, que eu quero falar é no versículo 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Aqui eu tenho um entendimento que todos nós, muitas vezes, agimos como as 5 virgens loucas. Muitas vezes, muitos de nós, perdão. Precisamos estar verdadeiramente prontos. Porque muitas vezes a gente se dá ao luxo de relaxar. E como eu falei com vocês, eu falo toda hora, assim. Em tudo que eu falo, a gente tem que aproveitar o tempo. Eu digo, gente, isso por experiência própria.
né, de vivenciar. Muitos momentos em que eu relaxei na minha vida, era o momento em que eu poderia ter, assim, me voltado para Deus, ter buscado a Deus mais, aproveitado aquele tempo, né? Então este é o tempo de nós cristãos aproveitarmos, né, o tempo para nos achegarmos mais perto do Senhor, para orarmos, intercedermos pelo próximo, não pensar somente em nós. É um momento da gente revelar o lado bondoso, o lado de amor que Jesus ele quer que floresça em nós. Porque Deus ele deseja isso, né? Ele fala isso, ele declara isso, que nós devemos amar uns aos outros, assim como nós amamos a nós mesmos, assim como ele nos ama. Então é um momento da gente revelar, deixar florescer o que há de bom em nós. Porque apesar de nós sermos pecadores, nós temos bondade dentro de nós. Então assim, eu enfatizo isso, né? Nós às vezes agimos como as virgens loucas, né? Jesus, ele não, eu acredito que ele não colocou essa questão das virgens loucas aqui à toa, né? Porque ele sabia que naquele tempo o povo de Israel era como essas virgens loucas. E o ser humano em si, porque o ser humano é pecaminoso, é pecador, né? O coração do ser humano é enganoso, né? Nem ele pode próprio confiar em si próprio, justamente por causa disso. Então Jesus ele enfatiza aqui essa questão das virgens loucas também, né? Porque eu acredito, meus amados, minhas amadas, que naquele dia, quando Jesus ele vir, ele chegar, descer a terra e descer não especificadamente, né? Mas quando houver o arrebatamento, né? Quando houver toda a tribulação que vai haver, infelizmente, né? Que vai ser o tempo de juízo de Deus. Deus ele é amor, ele é misericórdia, ele é graça. Em todo o tempo ele continua, ele também é justiça, mas raras as vezes em que se vê a justiça de Deus se manifestar com tamanha ira. Mas naquele dia, quando Jesus ele voltar, não vai haver tanta graça, tanto amor como a gente tem experimentado. Por isso que eu digo que é tempo de aproveitarmos as oportunidades, aproveitarmos o tempo, né? A palavra de Deus ela fala lá em Isaías, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, né? Porque vai chegar um tempo que vai acontecer o que está aqui, ó. No versículo, deixa eu ver. Versículo 10, né? E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então buscar enquanto se pode achar, porque quando as loucas elas vieram buscar, né? Tentaram entrar para as bodas, elas não conseguiram mais, né? Já tinham perdido o tempo, já tinha passado a oportunidade, não havia mais o que se fazer. Então, é assim, aquilo que está bradando dentro do meu coração é dizer para as pessoas que Jesus ele vai voltar. Então aproveita enquanto ainda há tempo, porque ainda há tempo de você se arrepender, de você reconhecer os seus erros, as suas falhas. Não adianta me dizer que minha vida é maravilhosa, minha vida, assim, por mais que eu tente me fixar na palavra daquilo, o que brada no meu coração é dizer isso para as pessoas, né? Não adianta dizer assim, eu tenho uma vida maravilhosa aqui na terra, eu tenho tudo que eu preciso, eu não peco, eu não xingo, eu não bebo, eu não fumo, então assim, eu tô apto para Deus. Amém. Que você não beba, que você não fume, glória a Deus, já é um caminho meio andado para você ser servo dele, para você ser, né, aceitar ele como Senhor e Salvador de sua vida. Mas existem muitos que estão perdidos, muita gente que se desviou. Porque eu tenho visto pessoas, amigos meus, conhecidos meus, que se desviaram, que se afastaram dos caminhos do Senhor. E estão aí seguindo a tantas coisas ruins nesse mundo. Vivendo em mundo de droga, vivendo na bebedeira, né? Se perdendo no mundo, vivendo daquele jeito que eu falei aqui, como se não houvesse amanhã, né? E eu me entristeço porque eu sei que a qualquer momento, como nos dias de Noé, a gente aqui fala, ó, em Mateus 24, versículo 37, fala, é a Bíblia que fala, não sou eu, e eu assim trago esse alerta, brada dentro de mim, porque eu vejo tantas pessoas se perdendo, tantas pessoas aí perdidas no mundo, sem Jesus,
que é o melhor que a gente pode ter na nossa vida, é uma vida, viver um novo, é viver uma vida, sabe, de bênção, de felicidade. Nem tudo são flores quando a gente aceita Jesus, não. Mas você ter a Ele é a garantia de que você nunca, sabe, você nunca vai passar por privações, você nunca vai estar sozinho. Porque Jesus, ele é poderoso, Jesus, ele tem salvação, Jesus, ele tem força, traz renovo. É tantos critérios, né, que você encontra em Deus, como não querer servir a Ele. Então, por isso que eu digo, porque tem pessoas aí perdidas, precisando de Jesus, né, com um vazio dentro de si, preenchendo esse vazio com a cachaça, com a bebida, com as drogas, com a prostituição, né, perdidos por aí, sem alguém que sem saber ou sem realmente saber através de nós que somos cristãos, né, que Jesus ama, que Jesus cura, que Jesus liberta. Muitos até sabem, mas ainda assim escolhem viver a vida errada porque não querem se sacrificar, não querem abrir mão, né, ou também porque não é fácil se libertar assim de uma hora para outra. Então o próprio Deus, ele fala aqui, ó, em Mateus capítulo 24, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Gente, todos nós precisamos atentar a isso. Porque é a palavra que diz, e a palavra de Deus, ela é clara, claríssima. A clareza realmente, a palavra de Deus, como diz assim, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, né? Luz para os meus caminhos. Então, assim, toda a verdade está esclarecida aqui. O que nós cristãos, como eu, evangélicos, queremos é enfatizar e mostrar às pessoas, né? Ser canal de bênçãos, né? Instrumento nas mãos do Senhor para alertar as pessoas para isso. Elas precisam se voltar para Deus. Você precisa se voltar para Deus. Você, cristão, você que não é cristão, que não é evangélico, que não é católico, que não quer religião, que não quer nada na realidade com o mundo, você precisa se voltar para Deus, porque você não está aqui na terra à toa, sem nenhum propósito. Você não caiu de paraquedas aqui e aí bora viver do jeito que, né? Como é que diz? Deixa a vida me levar. Não é assim. Deus, ele te permitiu nascer da sua mãe, do seu pai, com a família que você tem, com um propósito específico dado por ele, mas ele nos deixou o livre-arbítrio para a gente escolher isso. E Deus, ele não pode ser invasivo, ele não vai te pegar à força e vai falar assim, se converta a mim, me aceite como Rei Salvador da sua vida. Não, isso tem que partir de você, de avaliar a sua vida, e de ver se está tendo felicidade, se está sendo alegria, se está valendo a pena viver a vida que você tem vivido, né? E se não, se volte para Deus, porque Ele está de braços abertos, ó, para você, para o momento que você o aceitar, para o momento que você abrir a sua boca e declarar que Ele é Senhor, Ele é Salvador de sua vida, que só Ele salva, só Ele cura, que só Ele liberta, né? Então, assim, a mensagem, eu sei que eu fugi um pouco aqui do tema, né? Daquilo que mais brada no meu coração, não dá, porque diante de um tempo que nós estamos vivendo, não é tempo mais da gente ficar relaxando, não é tempo mais da gente ficar assim, bora falar de coisas que afagam o ego, de prosperidade, riqueza. Deus, ele quer que nós sejamos felizes sim, mas que a maioria dessa felicidade se chame Jesus na nossa vida, a salvação dele, né? Somente a salvação de Deus, a presença dele, o existir dele, ele ser o Senhor das nossas vidas, já é felicidade total, 100% nas nossas vidas. Se você, que não é evangélico e que está vendo esse vídeo, né, não quer tipo assim, vamos dizer, pagar para ver, então pague para ver, aceite o Senhor Jesus como Rei Salvador da sua vida, né? Se converta a Ele, se arrependa dos seus pecados. E você vai ter certeza e garantia, eu lhe garanto, que a vida que você vai levar vai valer muito mais a pena do que a vida que você está levando agora. Então, assim,
Que não sejamos como as 5 virgens loucas, mas que sejamos como as 5 virgens prudentes, né? Que todos os dias temos as oportunidades na nossa vida, temos tempo aí à nossa disposição. E Deus é justamente isso. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio para que a gente saiba como aproveitar o tempo, como aproveitar as oportunidades, mas muitas vezes nos falta sabedoria. Nós nos deixamos levar por esse mundão aí, por tantas coisas, tantos pratos de lentilha, né? E muitas vezes nós trocamos a verdadeira felicidade por coisas momentâneas, né? Então eu venho enfatizar isso para a vida dos cristãos, para a vida de quem não é cristão, né? Para que todas as pessoas sem determinar especificadamente, não importa. O que eu quero é que você conheça a verdadeira felicidade. Então assim, eu venho aqui para que a gente possa aproveitar, né? Nos momentos, meus amados, mais enviáveis e menos prováveis, é o momento de nós aproveitarmos para fazer o que precisamos fazer. Porque aquela pode ser a última oportunidade das nossas vidas. Então, assim, através dessa palavra, né? Eu sei que, como eu estou falando aqui, eu fugi um pouco do raciocínio do que a palavra traz, mas eu espero que todos tenham compreendido, né? E, assim, que você possa analisar, né? Tudo que aqui foi falado. Eu desejo de todo o meu coração que você tenha conseguido compreender. Eu sei que falei um pouco acelerada, mas assim, que todos possam compreender a mensagem que eu estou querendo deixar. Aquilo que Deus colocou no meu coração. Não é mais tempo de perder tempo. Não é mais tempo de viver demasiadamente, porque a qualquer momento Jesus, ele pode voltar. Jesus, ele está voltando. Ele jaz às portas, está muito breve a sua vinda, né? E ele me chamou para anunciar isso, para falar da sua volta, para trazer o seu povo e as pessoas que também não são o seu povo ao arrependimento, né? Então, assim, que vocês possam ser edificados, abençoados, que possam avaliar com carinho cada palavra, né? E que Deus toque cada vida, cada coração, de acordo com a vontade dele para a vida de cada um. É isso que eu desejo. E assim, venho também nesse momento pedir a vocês que compartilhem meus vídeos, né? Se você tem alguém que você sabe que está precisando voltar para Jesus, né? Se você conhece alguém que você sabe que, né, tem levado uma vida demasiada, uma vida assim, sabe? Deixa a vida me levar. Se tem alguém que você conhece que não é evangélico, ou até alguém que é evangélico, precisa ver essa mensagem, compartilhe, toca lá no sininho, se inscreve no canal, para que o canal cresça, gente. Comentem, enviem músicas que vocês querem me ver adorando, né? Algum tema que vocês querem ver eu falando aqui, pregando, trazendo a reflexão, né? Então, assim, que vocês sejam abençoados, compartilhem, se inscrevam, toquem no sininho, né? Para que o canal cresça, para que realmente aquilo que é o meu desejo, impactar vidas, né, possa realmente se cumprir, né, esse propósito na vida de muitas pessoas, assim como eu tenho certeza que está sendo na tua vida, viu? Então, assim, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, em nome de Jesus, e até a próxima.